pai ou a mãe, sabe? Então, eu tenho o caso de o filho de um procurador, que, inclusive, é um filho adotivo. Tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia, olha que caso legal, hein? Ele era filho adotivo e ele tinha complexo, sabe? De que não aprende, de que as coisas não vão bem, que ele tem TDAH, tem dificuldade para aprender as coisas. Complexo E de... aí ele fez a aula com o pai dele. Rapaz, pensa num sucesso. O menino virou o primeiro aluno do colégio e chamou a atenção da cidade. Saiu num jornal local como aluno referência na educação. Era uma cidade do interior de Rondônia, né? Mas isso está filmado, tá? Isso que eu estou falando aqui, eu não estou criando aqui, eu não sonhei com isso, não. Esse depoimento desse garoto está filmado no playlist lá do Depoimentos. Já pensou, pessoal, você estudar 10 minutos e tirar 10 na prova? Nossa, isso é muito legal. Imagina, você estuda 11 e quebra. Quando eu fiz leitura dinâmica, eu já estava no terceiro ano, né? Eu não levava caderno, eu não levava caneta, e as minhas notas eu tinha que brigar com o professor porque ela sobrava. Né? Eu tirava 10 em tudo, aí eu apresentava os trabalhos, ao invés de dar 10, dava 11. Só que aí a professora não queria colocar 11 no meu boletim. E eu ficava puto, né? Por quê, professor? Tem aluno que você tem que dar um ponto para ele passar, e eu tiro 11 e você tira meu ponto. Estão entendendo o drama, não? Pelo menos desse ponto para o aluno que precisasse, né? Que esculhambação, né? Pegar o ponto dos outros, né? Não foi ela que fez o trabalho para poder pegar meu ponto. Então, é isso que eu estou ensinando para vocês, pessoal. É uma técnica que vai sobrar nota e você vai estudar pouco, certo? Mas me conta como é que vocês fizeram os exercícios. Então, eu fiz do mesmo jeito, eu continuei com palavras, e palavras, duplas palavras, e também com o que você passou, né? Palavras distorcidas. E, aliás, achei Legal, palavras hein? bem mais difíceis. Mas você fazia assim, tudo no mesmo dia? Ou você fazia num dia palavras, no outro dia o duplas, no outro dia o palavra distorcida? Não fazia tudo no mesmo dia, não, fazia em dias separados. Certo. E o nosso gêniozinho aí, como é que fez o exercício? Treinou com o irmão ou não? Palavras, eu cortei as palavras e eu estava fazendo palavras duplas em um dia, palavras distorcidas em outro. Entendi. Então, só que vocês não faziam juntos. Não. Mas vocês não treinam juntos por conta do horário ou porque vocês é igual aqueles irmãos que se amam e vivem dando porrada no outro? Ah, tem Depende, os dois também. Tem os dois também. Entendi como é, porque eu tenho duas filhas que são assim, tá? Elas não ficam uma longe da outra, mas quando tá perto é uma cutucando a outra. Pessoal, a gente fez testes há quantas aulas? A gente tem o quê? 2 semanas que não faz um teste? Foi na última aula, né, professor? Tem 15 dias que eles não fazem aula. Tem 15 dias. Então, como a Mas gente não semana teve passada aula a na gente semana teve aula, né? passada, não compensa fazer um teste agora, certo? Certo. Mas, de uma certa forma, o exercício que eu vou passar para vocês é quase como se fosse um teste, certo? Certo. Vocês vão pegar o bloco texto. O bloco texto. Então, está naquele caderno vermelho, é o último bloco da apostila. Deve ser aí a página 41, né? Ah, achei. Depois sequências, né? Isso, depois do sequência. O que é isso? Não é verde, não, é vermelho. Tá, acharam? Esse caderninho aqui. Bloco Sim. texto 1. Tá. Então, dá uma lidinha aí na primeira linha desse exercício. Quem é que me ajuda lendo a primeira linha? Valeu? Pode ler.
Quem lê aí dos dois? O surgimento do primeiro livro impresso na Europa representou uma. Ok. Surgimento, primeiro livro, Europa, representou uma. Tá faltando alguma coisa aí, gente? Nesse Faltou. texto? Não, você não falou impressão. Ah, Você não falou impressão. ok, não, tudo bem, mas fora essa palavra que está na folha, vocês acham que faltou alguma coisa? Sim, faltou. O que você acha que faltou, Miguel? Em vez de ser surgimento, o primeiro livro impresso Europa representou uma. Deveria ser o surgimento do primeiro livro impresso na Europa representou Viu, uma. Túlio? Vai. Pronto. Então, tem aluno aqui de 40 e 50 que não responde isso aí que você respondeu aqui, não, tá? Então, arrebentou, Miguel. Né? O que está faltando aqui são os artigos, verbo de ligação, conjunção. Maravilha. Então, ele já falou, né? O certo é que estivesse escrito assim, né? O surgimento do primeiro livro impresso na Europa representou uma autêntica revolução cultural. Então, ele notou. Né? Claro que o Pedro também percebeu isso aí, né, Pedro? Eu percebi mais ou menos. Eu não tinha entendido, porque, por exemplo, os outros exercícios também estavam todos assim, sabe? Com palavras meio Agora aleatórias. o Túlio ele já passou por esse exercício aí, né, Túlio? Já, professor. Eu queria que vocês me explicassem assim o seguinte, né? Por que eu vou ter que ler um texto faltando os pedaços? Qual o objetivo de ter que pegar o metrônomo? Vocês vão ligar o metrônomo aí no 30, certo? E para que eu vou ficar lendo um texto que está faltando pedaço? Pode falar, Miguel. É pra gente. Depois, a gente lê o texto com as palavras assim, só que a gente vai adaptando do jeito certo, né? Isso, o cérebro ele consegue fazer uma adaptação, isso é neurociência. Legal, tá? Mas o que eu ganho treinando com o texto desse jeito? Ou seja, o que melhora na minha leitura quando eu treino fazer isso? Melhora na falha de palavras. Não exatamente. O que você acha, Pedro? O que vai melhorar na minha leitura lendo um texto faltando pedaço? Sei lá, tipo, você tá lendo um livro, pulou algumas coisas do livro e consegue entender o contexto do mesmo jeito? Boa. Se você perder pedaços do texto, você ainda consegue manter uma boa compreensão. Boa. Mesmo que você perca algumas pontuações, você ainda tem atenção suficiente para discernir. Você sabe por quê, Túlio? Eu acho que é para treinar o lado direito do cérebro, né, professor? Treinar o lado direito do cérebro. Ele conseguir Então, compreender a olha, ideia, né? Não ficar tão limitado com o lado esquerdo aí, de ter que ter tudo certinho, logicamente conectado, para a gente poder exatamente. avançar. Então, além de treinar o lado direito do cérebro, a gente não vai estar preocupado em ler palavra por palavra. O objetivo do exercício aí é que a gente vai conseguir ler as ideias. Certo? Então, nós vamos ler ideias. Então, isso que é o importante. Ler ideias. Tá, então vocês vão ligar o metrônomo no 30 e vão ler uma vez, certo? Certo. Pode começar. Quem começa? Já quem pô. Não, você que começa. Não, não. Você começar? Pode começar, né? Aí Não, vocês meu. vão. Eu tô falando pra você. Pode Não, começar, os dois vocês vão- têm 2 cada cadernos. um vai ler no Cada seu um lê no caderno, caderno. correto? Eu comprei 2 cadernos É. para isso. Fala no seu caderno. Isso. Não vai um ler primeiro e depois o outro. Aí os dois vão ler juntos. E aí eu vou fazer diferente com vocês. Vai ter pergunta, certo? Ô, Pro, eu vou tirar o som para facilitar aqui, tá? Pode ser, mas não dá para ligar o metrônomo sem ter que
Usa o metrônomo no seu celular, Miguel. É, no Deixa no celular, celular do Pedro aí. na tela. É um metrônomo para vocês dois, vocês não precisam ficar criando confusão. Não, eu sei, eu vou usar o metrônomo. É que vai ser um metrônomo, só metrônomo para nós dois. Mas vocês falando pode interferir, entendeu? Isso não vai Isso, aí interferir. a tela que está usando para transmissão, essa você não vai ligar o metrônomo, vocês vão ligar de outro celular, certo? Certo. Aí a gente só abaixar um pouco o volume para ver se vocês quiserem falar alguma coisa, tá? Não, tá tranquilo. A gente não vai falar nada, Ah, fica tranquilo. Não precisa Deixa eu mexer em colocar o nada, volume de novo. Miguel. É só ligar o metrônomo e começar a ler o bloco texto 1, tá Não, certo? eu liguei o metrônomo aqui e. Tô com 4%. E o metrônomo é para bater, é para você ler a cada vez que passa uma linha, né? Uma linha. Isso, por isso eu coloquei bem baixo, porque tem 6 palavras em cada linha e você vai ter que ler quase o texto, né? Tem que ler as ideias, certo? Tá, Calma aí, calma aí, já para o volto. metrônomo, para o metrônomo, para o Eu metrônomo. vou pegar outro livro lá. Ok, pode começar a fazer, Pedro, não tem problema. Tá bom. Enquanto o Miguel pega o outro caderno. Metrônomo está no 30? Sim. Pode começar, a hora que o Miguel chegar, ele começa também. Pronto. Então, olha só, Miguel, o Pedro já leu uma vez, certo? Quase. Então, não terminou ainda? Tá faltando 2 linhas. Ok, tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta para você, certo? Certo. E não pode olhar. Tá. O livro impresso surgiu onde? Na Europa. Na Europa. Ok. Então, nós vamos ler de novo, só que agora o Miguel também vai fazer, certo? Beleza. O 30, tá bom para ler? Quê? Sim. O toque no 30 tá bom? Tá confortável? Sim. Dá para usar o dedo se tiver muito difícil, uma caneta, tá certo? Beleza. Valendo, pode começar. Se quiser fazer também, Túlio, na hora que der zebra, né, que eu fizer a pergunta e eles não se lembrarem, aí você pode ajudar, Tá bom. tá bom? É o bloco texto 1. Você pode fazer mais rápido, claro, né? Eles estão no 30 é a primeira vez, você pode fazer no 45, né? Miguel tá sumido. Miguel, dá um oi aqui para eu tirar uma foto nossa aqui. Ixi, Ó, tá. registrar nossa aula aqui. Terminaram ou não? Sim. Eu não terminei, eu tava lendo. Tá bom. Pode terminar, Miguel, pode terminar. Terminou, Túlio? Terminei, professor. Então, enquanto o Miguel está lendo, o aparecimento do livro na Europa provocou o quê, Túlio? Uma verdadeira revolução, professor. Uma revolução. Pergunta para o Pedro. Quem escrevia os livros na antiguidade? Pedro. O clero? A nobreza? Não. Não? Pronto, Miguel. Calma aí. Está acompanhando o toque do metrônomo? Tô. Mas não está tocando metrônomo.
É porque não dá para ouvir, não. A gente não ouve daqui, não. É, O Google Meet, ele bloqueia a batida, sabe? Aham. não dá pra ouvir não, calma aí, deixa eu virar a câmera. Tá, tô Aí dando pra nem ouvir eu, sim, se eu Pedro. ligar, Pode deixar se lá eu o ligar o celular. meu metrônomo aqui, Já vocês foi, não já ouvem foi. e o de vocês não ouvem também, não. Já foi. Ixi, calma aí que a Já câmera foi? Só que agora eu não estou vendo vocês. Miguel, quem é que escrevia os livros na antiguidade? É educação cultural. Não, quem escrevia? Como era chamada a pessoa que escrevia? Não pode olhar, não, tá, Pedro? Tá bom. Não, pra não ser, não. Você sabe, Túlio? Não sei não, professor. Ah, então não vou responder também, não. A Europa? Então, A não. Europa? Quem? Não era onde? O que Então é? nós vamos ler. Você tinha lido, não, né, Túlio? Já tinha feito esse exercício, professor. Ah, mas se quiser fazer de novo, fica à vontade aí. É a Vamos Mesopotâmia? ler de novo? Mesopotâmia? Não, não pode ficar olhando assim depois, não, tá? Tem que ler cada toque uma linha. Cuidado aí, Miguel, que eu tô desconfiado que você perdeu o toque, tá? Então pode usar um lápis, o dedo, uma caneta para não se perder, tá bom? Essa semana é assim, ó, você tem que ler o texto, aí tenta lembrar alguma coisa que leu. Aí lê de novo, tenta lembrar mais uma coisa, e aí durante 10 minutos, o Túlio sabe como é que é, né, Túlio? Sei, Você professor. vai tentar lembrar alguma coisa da página, e é todo dia uma página diferente. Certo? Certo. Vamos mais uma vez? Sim. Valendo, então. Calma aí. O bloco texto 1 de novo, né? O bloco texto 1. São Eu tô 10 entrando no minutos Google na aqui, eu tô mesma arrumando. folha. O Pedro vai ler a terceira vez, o Miguel vai ler a segunda, o Túlio vai ler a segunda também, né, Túlio? Isso, professor. Vai. Valendo, pessoal. Pode começar. Metrônomo no 30. Calma aí. Pode recomeçar aí, Bruno? Pode começar, não tem problema, tá? Cada um vai Calma no aí, seu, eu no tô seu ajustando o ritmo. metrônomo. É que ele saiu aqui, o metrônomo. Eita, Pedro. Quem terminar primeiro, me avisa. Tá bom, já Terminou, terminei. Túlio? Sim. Continua lendo e vou fazer uma pergunta para o Túlio, né? Túlio, quais eram os assuntos, né, prediletos, né, na antiguidade para se colocar nos livros? Professor, o que eu peguei ali foi mais era a questão de textos sagrados, né? Texto religioso. Terminou, Pedro? Terminei. Além de texto religioso, você lembra de outro assunto que o pessoal usava para escrever? Não. O que eu peguei é só religioso mesmo. Tá. Miguel, terminou? Acho que era sagrados e alguma coisa, não era? Textos comerciais, textos literários. Políticos. Político. O Miguel, na hora que ele acorda ali do exercício, ele fica ativo pra caramba. Miguel, eu estou desconfiado, e quando eu estou desconfiado, é 99% de chance de ser verdade, tá? Eu estou desconfiado que você não está acompanhando o metrônomo, ele está muito rápido, não está o metrônomo para você? Está muito rápido, não está? Para ler uma linha? A gente está desconfiado, Miguel, que você não está lendo uma linha, um toque. A cada uma linha, toque. um toque. É. A cada toque, Se uma isso estiver linha. acontecendo, não tem problema nenhum. Aí depois você abaixa. Tá? No 200 não, que é muito rápido, viu? Não, 200. vou ajustar aqui, ó. Miguel, a gente sabe que você está usando o metrônomo. O que a gente está dizendo é que você não está lendo um toque, uma linha. Uma linha. Eu acho que você está gastando mais tempo para ler uma linha do que o toque.
Aí, quando acontece isso, tem que abaixar para o 25, para o 20, e está sempre lendo um toque e uma linha. Miguel, vou fazer uma pergunta para você aqui, certo? Cara, eu já imagino. Antigamente, nem todo mundo tinha contato com os livros, certo? Certo. Só quem tinha livro era quem? Era a educação, né? Cultura educacional. A cultura educacional. Não. Quem? A Não é nobreza. onde? Quem? Quem que tinha livro? A nobreza. A nobreza. Quem que era a nobreza? Os clero. Não, o clero era os padres, né? Para a igreja. Oh. Quem Não sei. fazia parte da nobreza? Quem, Pedro? Os ricos. Não, também, né? De certa Mas tinha gente forma. da nobreza que não tinha dinheiro, tá? Só tinha o título. Ué, Quem que era a nobreza? Não está escrito aí, tá? Não está escrito aí, mas vocês já devem ter visto no colégio. Você sabe quem é, né, Túlio? Claro, né? A gente não viu sobre o nobreza Miguel ainda. ainda não começou a estudar sobre nobreza, clero, essas coisas ainda não. Isso, mas quem é que faz parte da nobreza, Túlio? Os familiares do rei, né? Era o rei, o príncipe, a princesa, Bem o perto marquês, na o nobreza? duque, o visconde, Ah, é verdade, esquece. Verdade, verdade. Tava pensando certo? Eram no- títulos da nobreza, né? Os cavaleiros, aquela turma toda, não era cavalheiro, não. Cavaleiros era o pessoal que estava ali perto, né? Então, alguns que faziam parte da guarda real, até o bobo da corte fazia parte da nobreza. Quem que era o bobo da corte, Miguel? Já ouviu falar no bobo da corte? Não. Já ouviu falar, Pedro? Não. Quer Era um dizer, palhaço. não, né, mas... Era um palhaço que tinha o trabalho dele era ficar divertindo o rei. Toda vez que o rei estava entediado, aí ele chamava o cara, o bobo da corte, que era um palhaço, para fazer piada, para poder entreter ele, tá? Então, essa galera era a nobreza, certo? Vamos ler a última vez? Uhum. Ó, só que é o seguinte, não vai poder errar as perguntas, não, hein? Beleza. Tá? Então, capricha aí, todo mundo. Valendo. Ó, já foi bem melhor agora, todo mundo focado. Dá para ver que já está mais no toque, né, Túlio? Sim. Os primeiros dá para se perde um pouco mesmo, é normal. Até a galera assim que já não é adulta tem dificuldade para fazer esse exercício. Só que é um pouquinho mais puxado, né? Porque quando é adulto eu não faço pergunta. Ele mesmo é que tem que trazer a ideia. Então, quando você treinar, se der tempo, Túlio, treinar com eles, você pode fazer perguntas depois que eles lerem. Ou então perguntar, o que você lembra? O que te chamou a atenção, né? Por exemplo, Pedro, vi que você acabou, né? Acabei. E fala uma coisa que te chamou a atenção. O surgimento do livro, que é o que Olha, tu nós fala. falamos disso, hein? O surgimento do livro, de que jeito? Então, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Tipo, de Antes do livro ser de papel, ele era feito de quê? ele era do livro impresso. Antes dele ser impresso no papel, ele era feito de quê? Quem lembra? Lá no final. Está? Túlio, era de quê? Papiro, professor.
Papiro, gente. E antes do Pergaminho. papiro, Papiro tava e na argila. Na época da nobreza, Miguel, o povão era chamado de plebe, certo? não sei. Não, sabe sim. Agora, Acabou de no falar. mundo moderno, né, a massa, a maioria é chamada de quê? Quem sabe? Com uniformes? Mulher, é uma palavra esquisita mesmo. É chamado de quê, Túlio? Uma pergunta, professor, desculpa, eu estava. Na Idade Média, né, a grande maioria da população era chamada de plebe, né? A nobreza que estava em volta do rei, né, tinha os títulos, né, e o clero era o pessoal, padre, coroinha, bispo, papa, aquela turma toda, arcebispo, bispo. E no mundo moderno, né, essa massa de a maioria populacional é chamada de quê? Essa massa populacional é a classe pobre, né? Classe Classe média. Classe a média, classe né? média, né? É a classe marginalizada, né, que está na linha de pobreza, né? Seria essa classe mais pobre, né? Menos favorecida, né? São os Uhum. marginalizados, né? Ela existia na Idade Média, também existia. Pedro, qual foi a parte do texto aí que te chamou a atenção? Foi o surgimento do livro. Já falou isso. Outra coisa. Outra coisa, onde o livro foi criado. Ah, boa. Onde foi? Europa. Acho que foi na Mesopotâmia, não foi? Mesopotâmia. Além da Mesopotâmia, Miguel, teve um outro país também que o livro surgiu quase que na mesma época. Não. Você sabe, Túlio? É que a Europa ele é um continente. A Europa é um continente. É na Europa, mas assim, surgiu o livro de papel, certo? Certo. Eu estou falando do livro de pergaminho, de papiro. Foram os cristãos, meu Deus. Não, foi antes da era cristã, aí, junto aí. O Pedro já falou, um dos países é a Mesopotâmia, e o outro, Túlio? O cuneiforme, sei lá. Tem um negócio de pirâmide lá, meu. Olha, deu uma dica, hein? Eu falaria que foi no Peru, né? Ou então nos Incas, né? Que lá tem pirâmide também, né? Mas não, foi no Egito, certo, galera? Pessoal, então esse exercício ele é bem Pronto, nem difícil, tem palavra Egito aqui. Tem sim. não é? Tem Egito aí sim. Tem. Então esse exercício ele é o mais difícil que vocês fizeram até agora, certo? Certo. Por quê? Porque eu tenho que ler com o metrônomo, eu tenho que entender durante a leitura o que eu estou lendo, e eu ainda tenho que lembrar, depois da leitura, coisas que eu achei importante. Então, tem 5 exercícios para vocês fazerem. 5, certo? Certo. É um por dia. Então, você lê, o que eu vi de importante? Eu vi a Mesopotâmia, igual o Pedro falou. Aí lê de novo, o que você viu de importante? Aí o Miguel falou, eu vi sobre, né, a educação social, né, a formação da educação. Aí lê de novo, né? Aí o Túlio viu que surgiu na Europa, né? Vocês entenderam ou não como é que faz esse exercício? Entendemos. Quanto tempo é para treinar em cada folha? Quanto tempo? 5 minutos? 10 minutinhos. Quantas vezes vai dar para ler? Como assim? Quantas vezes dá para ler esse texto em 10 minutos? Umas 5. Depende, né? Umas 5. Então, vai dar para ler uma vez, aí fala alguma coisa, aí lê de novo, fala mais alguma coisa, aí lê de novo. Entenderam ou não? Sim. 10 minutos por dia. Quantas folhas por dia? Uma. Uma, tá?
E se quiser, pode continuar treinando no livro, lendo o parágrafo, tentando explicar em voz alta. Aquele exercício não para nunca. Qual é o livro que vocês estão usando? Ah, É o vermelho e o verde. eu. Não, o livro que eu falo é aquele livro que vocês leem e tentam lembrar o conteúdo dos parágrafos. Eu Ah, esqueci tá. o nome dele aqui. Eu tô É, procurando. eu tô usando Sherlock Holmes. Tá, ó, treina Nossa, direitinho, porque semana que vem vai ter um testezinho aí para ver se vocês melhoraram, hein? Beleza. E aí o Túlio falou aí que se não melhorou, aí diz ele que não vai ter videogame essa semana, hein? Já pensou? Cruel, hein? Brincadeira, não teve nada disso, não. Então é só treinar, pessoal, que semana que vem nós vamos arrebentar, certo? Beleza. Alguma dúvida, Miguel? Não. Moleza, hein? É claro que esse é o mais difícil, vai ficando mais difícil mesmo, certo? Certo.